O Grupo o Globo descobriu, assustado, a estratégia eleitoral brilhante do ex-presidente Lula. O portal G1 da Globo ouviu Marcelo Ribeiro, ex-ministro do TSE, e Francisco Emerenciano, especialista em direito eleitoral. Os especialistas versaram ao portal G1 sobre as possibilidades da candidatura Lula vingar e descobriu essa estratégia brilhante que, segundo o Eurasia Group, a maior consultoria de risco político do mundo, vai vingar. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A coluna do jornalista Clóvis Rossi na Folha de São Paulo, de 5 de agosto de 2018, trouxe uma notícia importantíssima que a grande mídia escondeu dos brasileiros. Rossi disse literalmente que o Eurasia Group, consultoria de risco político, bate mais palmas do que os convencionais do PT para o candidato que o partido vier a lançar se Lula for mesmo vetado. Terá grandes chances de ir ao segundo turno, diz o Grupo Eurasia em nota desta semana. O Eurasia Group é uma empresa que avalia risco político e tem escritórios em Nova York, Washington, Londres, Tóquio, São Paulo, São Francisco e Singapura. Essa empresa é considerada a maior consultoria de risco político do mundo. Consultorias de risco político são usadas por banqueiros e grandes investidores para avaliar se este ou aquele país tem condições políticas estáveis e para que rumo vai a política naquele país, porque de acordo com quem dirige um país, são melhores ou piores as chances e as condições para o investimento privado transnacional. Então, banqueiro não quer se enganar com pesquisas Datafolha ou Ibope que escondem do pesquisado quem é o candidato de Lula, com a óbvia intenção de impedir que o candidato de Lula deslanche nessas pesquisas. Banqueiro quer os fatos, porque é só com os fatos que ele pode decidir o seu investimento. No Brasil, porém, pouca gente sabe do que os banqueiros e os investidores estão sabendo. Que Lula e o PT têm uma estratégia praticamente infalível para as eleições de 2018. Uma estratégia, aliás, que o nosso caro Ciro Gomes parece não entender nem a pau. Nas semanas anteriores, o jornal Estado de São Paulo e a revista Veja descobriram essa estratégia ao entrevistarem o presidente da seção de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e a especialista em Direito Eleitoral Karina Cufa. Além desses dois, Luiz Fernando Casagrande Pereira, um importante especialista em direito eleitoral, também foi ouvido por essas mídias. Agora, o portal G1 foi em outra direção e procurou outros especialistas, talvez na intenção de obter análises diferentes da que foram obtidas pelos outros dois grandes veículos, Estadão e Veja. Os especialistas são Marcelo Ribeiro, ex-ministro do TSE, e Francisco Emerenciano, advogado especialista em direito eleitoral e autor de livros como Direito Eleitoral Brasileiro, Teoria e Prática. Esses especialistas explicaram claramente por que Lula foi oficializado candidato do PT os últimos dias e vai ser mantido como candidato do PT até quando for possível e, se possível, vai disputar a eleição pelo PT. Duas perguntas do portal G1 aos especialistas explicam claramente qual é a brilhante estratégia de Lula. A primeira pergunta é: Lula está automaticamente inelegível com a condenação em segunda instância? Marcelo Ribeiro respondeu: ele está inelegível, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A lei prevê as hipóteses de inelegibilidade. Você precisa apenas verificar se existe condenação criminal por órgão colegiado. Uma vez que preencha esse requisito, não tem mais discussão.
Agora, a lei eleitoral permite que Lula obtenha uma medida judicial que suspenda a inelegibilidade. No caso do Lula, ele poderia tentar essa cautelar no STF, Supremo Tribunal Federal, ou no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Aqui vai um comentário do Blog da Cidadania de que a decisão do TSE ela fica submetida à decisão das Cortes Superiores e Lula tem direito a pedir análise tanto do STJ quanto do STF. E vamos a Francisco Emereciano. Esse, segundo a lei da ficha limpa, diz que a condenação em segunda instância gera inelegibilidade. No entanto, diz que isso não significa que Lula não possa pleitear o registro de candidato. Apesar de estar inelegível provisoriamente, todo e qualquer cidadão tem o direito de pleitear junto à Justiça Eleitoral o registro de candidatura. A partir desse pedido, haverá o processo de registro de candidatura. A visão de que o fato de Lula estar inelegível por si só o impede de pleitear o registro de candidatura é equivocada, diz o especialista. Já a segunda pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com os votos de Lula se a Justiça Eleitoral torná-lo inelegível após a eleição? Os votos são considerados nulos, diz Marcelo Ribeiro, e é necessário convocar uma nova eleição presidencial. A lei mudou e passou a dizer que, se houver cassação de mandato, em qualquer caso é preciso fazer nova eleição, mesmo quando o candidato não obteve mais de 50% dos votos totais. Já Francisco Emerenciano, especialista em direito eleitoral, diz que se Lula vencer a eleição presidencial com registro indeferido pelo TSE, necessariamente teria que ser convocada uma nova eleição, conforme o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, com redação dada pela Lei 13.165 de 2015. Como se vê, Lula pode permanecer na eleição presidencial no mínimo até meados de setembro. Se por acaso o TSE decidir que Lula não pode mesmo participar da eleição, aí ele tem 20 dias antes dessa eleição para nomear outro candidato em seu lugar. Obviamente que seria o vice que Lula escolher e que provavelmente, segundo as sondagens têm dado conta, vai ser mesmo Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Agora, se Lula conseguir disputar a eleição, se o STF, pelo menos, ou até o STJ, desautorizarem a inelegibilidade que o TSE certamente vai declarar, então, minha amiga, meu amigo, aí haverá que fazer outra eleição e aí participa o candidato de Lula em vez do próprio Lula. E uma coisa a gente tem que refletir. Imagine como vai estar o ânimo do eleitorado se votar em Lula e a eleição for anulada. Com certeza, quem Lula nomear para o seu lugar vai vencer a eleição da mesma forma ou até com uma margem maior. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.